Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial, tendo prestado serviço para grandes empresas do Brasil e do exterior, nas áreas de planejamento estratégico, sustentabilidade, implantação de projetos, estudo de análise de viabilidade técnica e econômica. E desde 2006 eu comecei a investir na Bolsa de Valores. Esse canal Viver de Renda foi criado com o propósito de compartilhar com vocês as minhas experiências, as minhas histórias, as lições de vida que eu fui adquirindo, tanto na minha trajetória profissional como na de investidor. E eu espero que esses casos, esses exemplos que eu estou dando, esses meus comentários possam ser úteis para vocês. Eu não sou analista de ações, eu não faço recomendações, mas aqui eu conto as minhas histórias, as minhas experiências, as coisas que eu fiz que deram certo e as coisas que deram errado. Deste modo, eu acredito que eu possa ser útil para que vocês possam refletir e escolher as suas melhores estratégias e performar melhor os seus investimentos. Então, esse é o meu propósito com este canal. No dia de hoje, quarta-feira, é dia do nosso tradicional café com ações. Saúde para todos vocês! O café é uma das bebidas favoritas do brasileiro. Na semana passada, eu fiz uma pequena introdução ao café colombiano. Vamos falar um pouquinho mais dele esta semana. A história do café colombiano, né? Como é que surgiu a introdução do café lá no país. Segundo se diz, se apura na história, foram os missionários jesuítas que levaram o café para a Colômbia em meados de 1700. Mas dados históricos afirmam que a produção e a comercialização das primeiras sacas para o exterior foram já no início de 1835, a partir de Salazar de Las Palmas, ao norte de Santander. De Cúcuta, principal porto do país, da América do Sul na época, o fruto dos cafeeiros era comercializado para cidades de toda a Europa e em 1860 o café já figurava como o principal produto de exportação da Colômbia. Desde então, o cultivo do café se espalhou, principalmente por meio da agricultura familiar, que é o forte da região, desenvolvida em pequenas propriedades a altitudes muito elevadas, no mínimo 1.200 metros de altitude, chegando até 2.000 e poucos metros de altitude. O solo vulcânico é extremamente fértil e favorece a produção de um café de excelência. A presença de microclimas com temperaturas que variam de 8 a 24 graus, a variedade de elevação das lavouras, o regime peculiar de chuva e de exposição das plantas ao sol foram fatores determinantes para a qualidade superior dos grãos produzidos naquele país. Quase na sua totalidade na espécie da variedade arábica, né? Vem justamente daí as especificidades desse terroir colombiano, uma das razões para a qualidade da produção dos cafés locais. São varietais arábicas que se dão bem em altitude elevada, características que exigem o manejo artesanal das lavouras. Não por acaso a colheita das cerejas de café é 100% manual no país, selecionada fruto a fruto. Com isso, a Colômbia foi um dos primeiros países do mundo a despontar na produção e no comércio dos cafés direcionados ao mercado premium. Esse café que eu estou tomando é da Chapada Diamantina, de uma cidade chamada Piatã, que está a 2.200 metros de altitude e se equipara em qualidade ao que é produzido na Colômbia, não fica a desejar. Inclusive, a Nespresso compra quase toda a produção hoje de Piatã, a Nespresso da Nestlé compra, e inclusive faz blend nas cápsulas, misturando o café colombiano com o café de Piatã. Aqui no Brasil, para comprar cafés colombianos, eu geralmente uso a Starbucks, que vende os pacotes de 250 gramas do café colombiano. Bom, vamos ao nosso giro de notícias, porque o Café com Ações, o que é que ele é? Eu mostro para vocês a minha metodologia de selecionar notícias e informações que são úteis para os meus investimentos. Eu acredito que esse modo de selecionar notícias e informações possa ser útil para você, porque há muita informação na internet, há muito ruído, muita fake news, muita informação desencontrada, muita informação falsa e muito ruído. A gente precisa aprender a separar o joio do trigo, o que é importante do que não é,
porque o bom investidor ele tem que estar sempre amparado em boas informações para assim nortear as suas estratégias de investimentos, ok? Então, o que é que eu queria destacar no Café com Ações de hoje? O primeiro são primeiramente notícias curtas. No dia 24, o índice Dow Jones, nos Estados Unidos, ultrapassou pela primeira vez em sua história os 30 mil pontos. Essa é uma informação interessante, o Dow Jones rompendo pela primeira vez na história os 30 mil pontos no dia 24. E por que isso é importante? É porque isso demonstra o humor do mercado financeiro norte-americano. Isso é muito positivo, as pessoas lá estão motivadas. Vamos falar sobre isso. Aliás, já estamos falando sobre isso já algumas edições do nosso Café com Ações. O mercado financeiro comprou bem a vitória de Joe Biden nas eleições americanas. E outra informação importante é que o PIB da Alemanha, essa é uma informação da Bloomberg, que saiu também no dia 24, o PIB da Alemanha cresceu 8,5% na variação do segundo para o terceiro trimestre. Essa é uma segunda leitura do indicador. A primeira, divulgada em 30 de outubro, estimava um avanço de 8,2%, portanto foi acima, foi 8,5%. O consumo das famílias vem aumentando, cresceu cerca de 10,8% em relação ao trimestre anterior. Então isso mostra uma forte recuperação na economia da Alemanha, o que é muito positivo. Todo crescimento é importante nesse contexto de mundo ainda atravessando uma crise provocada pela pandemia do coronavírus, né? Notícia de hoje da BBC News. Na verdade, essa notícia começou a circular ontem à noite, mas hoje foi destacado. Hoje não, no dia 23 ela começou a circular, no dia 24 ela foi confirmada na BBC News que o Donald Trump tinha aceitado finalmente fazer o início da transição para o governo Joe Biden nos Estados Unidos, né? Ele recorreu, entrou na justiça, esperneou, fez vários recursos, alegou fraudes, não conseguiu provar absolutamente nada. O choro é livre, como eu sempre digo, não conseguiu provar nada. Todos os recursos judiciais ele foi derrotado e agora os próprios políticos do Partido Republicano estão pedindo a ele, pelo amor de Deus, que ele tenha diplomacia, que ele tenha senso democrático e que faça a transição. E ele hoje capitulou, segundo a BBC News, e ele autorizou que seja feita uma transição formal entre a sua presidência e a do sucessor, o democrata Joe Biden. Aqui um rápido registro: o Joe Biden não é comunista, como algumas pessoas falaram, né? O cara é comunista, não tem nada a ver. Político tradicional americano, entendeu? Longos anos, longos mandatos já como senador nos Estados Unidos, foi vice-presidente na chapa do Barack Obama. E de forma alguma é o símbolo do que é a cultura americana, um país capitalista, mas que vai representar uma grande virada em relação ao governo Trump, sim. Por quê? Porque ele não vai ficar passando Twitter toda hora, de manhã, de tarde e de noite, entendeu? Criando instabilidade no mercado financeiro, criando brigas desnecessárias de manhã, de tarde e de noite. Vai ser uma pessoa mais centrada, mais prudente, mais comedida. E é por isso que a Bolsa de Valores americana não para de subir. Simples assim. É por essa razão que o Dow Jones atingiu hoje uma marca histórica, pela primeira vez 30 mil pontos, passou dos 30 mil pontos essa semana. Então isso é o quê? É o mercado financeiro batendo palmas. Temos noticiado aqui nas outras edições do Café com Ações diversos bancos, Citigroup, Morgan Stanley, Frank Templeton, diversas casas de investimentos, né, com trilhões de dólares, bilhões de dólares, saudando a vitória de Joe Biden. Então o mundo financeiro deu graças a Deus que vai iniciar uma nova era. E eu, como investidor, escuto isso como música aos meus ouvidos, porque o que eu quero é o mercado financeiro andando para frente. Entendeu? Eu não estou aqui atrás de ideologia, eu não estou aqui atrás de simpatia, eu estou atrás de dinheiro, porque eu sou investidor. Antes de mais nada, eu sou um investidor e eu quero ganhar dinheiro, simples assim. E se o Joe Biden é, de fato,
uma pessoa que vai fazer um governo mais tranquilo, mais comedido, que vai fortalecer os acordos bilaterais, entendeu? Que não vai ir na linha do Trump, que era uma linha de isolacionismo, de confronto com a Europa, com a Ásia, com a China, com o Brasil, porque taxou aqui o aço, taxou o alumínio, ia taxar o etanol agora, entendeu? Então, estamos agora num novo momento, graças a Deus, porque o que se espera agora é que os investimentos melhorem, entendeu? É isso que se espera do governo Joe Biden, que ele ajude a criar um clima mais tranquilo no mundo e que com isso se inicie um ciclo de crescimento econômico acelerado. Essa é a expectativa. E não sou eu que estou dizendo, não. São as grandes casas de investimentos. É o Morgan Stanley, Citigroup, JP Morgan Chase, o Frank Templeton. São as grandes casas de investimentos, são os grandes conglomerados financeiros que estão dizendo que o mundo será um mundo melhor a partir de janeiro de 2021 para os investidores. E isso é muito, muito, muito legal, entendeu? Para quem está investindo. Notícia dessa semana também, da terça-feira, o Joe Biden escolheu a Janet Yellen, que foi presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, para ser a sua secretária de Tesouro. A notícia circulou na segunda noite, foi dado o furo pelo Wall Street Journal e no dia seguinte, pela manhã, o Joe Biden confirmou. Janet Yellen é mais uma notícia positiva para os mercados financeiros, por isso que o Dow Jones, no dia que ele anunciou a Janet Yellen para o secretário do Tesouro Nacional, o Dow Jones bateu seu recorde histórico, porque o mercado financeiro simpatiza com a Janet Yellen. Ela fez uma excelente presidência na época do Federal Reserve. É uma mulher, pela primeira vez, né, uma mulher no cargo de secretária do Tesouro, mas uma pessoa considerada pró-mercado, uma pessoa considerada de bom senso, uma economista renomada nos Estados Unidos, respeitabilíssima, entendeu? E ela está sendo super elogiada, a repercussão é muito positiva da escolha. Ela é especializada em mercado do trabalho, se formou em economia, fez doutorado na Universidade de Yale, longa experiência na história econômica americana, foi chefe do Conselho Econômico da Casa Branca na gestão Bill Clinton entre 1997 e 1999. No governo Barack Obama, ela se tornou vice-presidente do Fed, que é o Federal Reserve. 4 anos depois, assumiu a presidência do Federal Reserve, onde ficou até 2018. Então, essa é uma excelente notícia e os mercados estão comemorando, ok? E isso é bom para nós. Economia americana indo bem, nós também vamos bem. Outra notícia importante saiu na agência Estado, falando o seguinte: a Moody's, que é uma agência de classificação de risco, diz que a vacinação em massa tem potencial significativo de melhora do PIB global. Olha que coisa bacana. Vacinação em massa, segundo a Moody's, tem potencial significativo de melhora do PIB global. Esse movimento só deve ocorrer de fato a partir da segunda metade de 2021. Avaliam os analistas. Eles entendem que diversas vacinas, né, já estão aí na fase de pedir autorização para ser oficializada, né, enquanto opção de tratamento. Tem as farmacêuticas Pfizer, AstraZeneca, a Moderna, já tem a chinesa, a Sinovac, a russa, né, no dia de ontem, a russa Sputnik V foi também considerada satisfatória. Então tem aí já 5 vacinas, pelo menos, na reta final, já pedindo, né, autorização para que sejam circuladas, né, que possam circular no mundo. E a Moody's entende que isso vai ser muito positivo e que isso vai impactar
muito, né, o PIB global. Claro, o PIB caiu, né, caiu bastante em diversos países em função da pandemia, e a vacina e a sua aplicação, obviamente, isso significa uma retomada, né, da economia a uma vida normal. É isso que todo mundo espera, né? Cuidado com os boatos, porque tem coisas que chegam a ser engraçadas na internet, né? Circula um boato por aí, pelo mundo, na verdade, de que a vacina contra o coronavírus teria um microchip que seria implantado, que a pessoa seria rastreada, que o Bill Gates estaria envolvido nisso. Olha, é uma loucura. E muita gente acreditando. Aí eu diria até que o pessoal aqui no Brasil que acredita nisso, que fique mais preocupado ainda, porque o Bill Gates esteve com o Jorge Paulo Lema. O Jorge Paulo Lema está construindo uma indústria para a produção de vacina, e a vacina que vai ser produzida aqui tem aí uma cooperação, né? Bill Gates e Jorge Paulo Lema. Então, para quem acredita no tal do chip que o Bill Gates vai monitorar o mundo com essa vacina, fiquem alerta, porque se o Lema está produzindo, vai produzir, de repente esse negócio vai ser introduzido até na cerveja, né? Entendeu? Porque o Lema é dono da Ambev. Imagine se você acredita nisso, no chip, põe as suas barbas de molho, porque o negócio já pode estar dentro da cerveja aí circulando. Então, cuidado com a cerveja. É o que eu posso dizer a quem está acreditando nessa história do chip do Bill Gates. Cuidado com a cerveja, porque o Lema está com ele, viu? Vamos tomar um café, que a gente tem que rir, porque tem coisas que realmente são surreais, né? Não fazem o menor sentido, né? Enfim. Mas vamos lá. Outra notícia importante é sobre um investidor chamado Janus Henderson. Saiu essa matéria na Infomoney, no dia 22 de novembro. E ele comenta, né, o gestor do Fundo de Mercados Emergentes da Janus Henderson, o nome dele é Daniel Granha. Ele disse que está preocupado com relação ao governo brasileiro por não estar conseguindo endereçar corretamente a agenda de reformas estruturais. E que, segundo ele, isso é uma coisa muito preocupante. Isso a gente já vem dizendo também. Não estou dizendo que o Brasil não vai conseguir executar, mas estamos acompanhando com cautela o que está acontecendo no Brasil. A Janus Henderson é uma casa de investimentos, né, é um fundo de investimentos que é especializado em mercados emergentes, né? Então eles estão estudando o Brasil. Ele disse países que já haviam enfrentado pandemias, como China, Coreia, Taiwan, ganharam espaço na carteira da gestora britânica, e eles possuem hoje um patrimônio de 75 milhões de dólares, que geralmente é alocado para esses países emergentes, porque o total de recursos sobre a administração desse fundo é da ordem de 360 bilhões, dos quais eles tiram 75 milhões de dólares para os países emergentes. E aqui no Brasil a questão é essa, é como o Brasil vai endereçar as questões fiscais. Esse é o grande questionamento que todos os investidores estão fazendo. Começa a haver um fluxo de estrangeiros para o Brasil, mas ele só será sustentável se de fato o país avançar com a questão fiscal. Ok? Outra notícia importante que também destaca o fluxo que vai haver para países emergentes, desde que eles sejam confiáveis, foi o Roberto Atucci, que é CEO da OmniSearch, uma casa também de investimentos. Ele disse que ele tem mais de 25 anos na área de pesquisa de ações em bancos estrangeiros, e aí ele diz que ele acredita que os países emergentes vão ganhar uma atenção e uma importância a partir do próximo ano. Ele diz assim, do ponto de vista geopolítico, o que a gente acredita no governo Joe Biden? Vai haver uma reaproximação dos Estados Unidos com aliados tradicionais, como a Europa, o que vai significar mais comércio, mais crescimento.
Isso associado a um novo pacote de estímulos fiscal que está se esperando que seja aí da ordem de US$ 1 trilhão, entendeu? Isso é mais um gatilho para a alta das ações agora, nesse fim de ano. Deve sair mesmo com republicanos tentando atrapalhar, além de um impulso de energia verde, né? Esse é o foco. O Biden já disse que no primeiro dia de governo dele ele volta a fazer parte do Acordo de Paris, que o Trump tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, e o Biden já disse que no primeiro dia os Estados Unidos voltam para o Acordo de Paris. E vai dar um olhar especial a essa coisa da economia verde, né? O Biden vai colocar os Estados Unidos de novo no Acordo de Paris, tem muita coisa para acontecer nessa área. Acreditamos muito que as grandes democracias, a Europa, podem ser as grandes beneficiadas desse movimento, enquanto que a Bolsa dos Estados Unidos deve ter um desempenho um pouco abaixo da média no ano que vem. Isso porque, nesse cenário de maior crescimento global, as taxas de juros de longo prazo também aceleram, ou seja, os juros de 10 anos, 30 anos dos Estados Unidos vão subir. Mesmo com essa repressão financeira, com os bancos centrais imprimindo dinheiro, o que joga isso para baixo. Crescimento é igual a taxa de juros no longo prazo. E se as taxas longas, com vencimentos em 10, 30 anos, começam a subir, as ações de tecnologia, por exemplo, tenderão a cair. Se olharmos o gráfico do Nasdaq e da taxa de juros real de 10 anos, vemos que há uma correlação, que a correlação entre os dois é negativa. Quanto mais juros reais ficam negativos, melhor para o Nasdaq. Agora eu acredito que isso vai começar a chegar ao fim. Então ele está destacando que deve ter uma reversão aí de valorização. As ações de tecnologia, muita gente está dizendo que já subiram demais e que deverá ter uma redução de valorização. Essas empresas, talvez algumas até com alguma correção, e outras empresas que ficaram para trás durante a pandemia, indústria de bancos, de petróleo, essa indústria verde, tenderão a ser beneficiadas nos próximos anos. É o que ele está comentando aqui. No caso do mercado emergente, há grandes bancos recomendando fortemente os mercados, o que pode ser bom para o Brasil. Ele diz que o upside para ações brasileiras é muito grande, mas precisamos primeiro atravessar o abismo fiscal que tem na nossa frente e mudar a condução da política ambiental. Isso é um investidor lá analisando a nossa situação, né? Quer dizer, a gente precisa, as ações brasileiras têm um grande upside, mas precisamos atravessar esse abismo fiscal que está aí na nossa frente e mudar a condução da política ambiental. Se você pensar nos mercados emergentes, nem tanto tempo atrás, no auge do Brasil, em 2010, o país representava 15% do índice MSCI para mercados emergentes. Hoje representa 5% apenas. Então o que aconteceu foi que os mercados emergentes viraram basicamente a Ásia, como China, Coreia e Taiwan, sendo que o total do índice, praticamente metade, passou a corresponder a empresas de tecnologia. Então se tivermos esse movimento inverso, o Brasil pode se beneficiar. Quando falamos de mercado emergente, falamos antes basicamente do setor financeiro e petróleo. Obviamente isso pode beneficiar o Brasil. O país, esses setores vêm sido prejudicados nos últimos tempos, né? Bom, então aqui é mais um investidor dando sua opinião, mais um analista, mais uma estrutura aí de casa de investimentos, analisando o contexto que a gente se encontra, certo? A gente tem que estar de olho no que está acontecendo. A política vai ter uma importância muito grande a partir de 2021. O que é que esse governo vai fazer, o que é que o Congresso Nacional vai fazer, que podem prejudicar muito o Brasil. Se prejudicar, a saída é simples. Vamos para os Estados Unidos, vamos investir nos Estados Unidos, entendeu? Se a Bolsa brasileira for sofrer com a política nacional, a opção automática é carregar a mão na Bolsa Americana. Você pode fazer isso via BDRs aqui no Brasil ou diretamente na Bolsa Americana comprando as ações lá. Farei uma série de vídeos falando sobre Bolsa Americana em breve. Uma outra notícia que me chamou a atenção, só para a gente fechar, é que o Santander também nessa linha de preocupação com o cenário fiscal vê um cenário binário para o câmbio, com a possibilidade do dólar tanto cair a 4,60 como chegar a quase 7. Então o Santander está aí colocando um cenário binário para o dólar, que ele pode variar entre 4,60 a quase R$7. E por que ele está colocando isso? Em função da dificuldade fiscal do Brasil.
Então, novamente, aí agora um banco aqui no Brasil, o Santander, um banco espanhol, mas que está aqui no Brasil, chamando a atenção de que as reformas fiscais são imprescindíveis. O Caixa do Tesouro dá um pouco mais de espaço estratégico para a gestão de crise, mas não resolve a crise. Precisamos continuar na trajetória de conter as despesas primárias. O programa de privatização também precisa acontecer. Então, as reformas tributárias e administrativas estão atrasadas, os marcos regulatórios de infraestrutura também. Então, o Brasil não fez esse ano o seu dever de casa, né? E aí não é só culpa do governo Bolsonaro, é também uma culpa gigantesca do Congresso Nacional, que sentou em cima aí das reformas e não aconteceu absolutamente nada de relevante no país. Porque diante da tragédia do coronavírus, né, era para que esse Congresso estivesse produzindo a 220 km por hora. Essa era a velocidade do Congresso Nacional. Mas, para finalizar com boa notícia, porque eu sou uma pessoa sempre otimista, o lucro das empresas de capital aberto, notícia que saiu também, uma notícia dada pela Economática, né? O lucro das empresas de capital aberto, ela subiu 87% no terceiro trimestre. Então, é um cenário de recuperação forte. O lucro líquido das companhias não financeiras teve alta de 87% no terceiro trimestre, chegando a 20,85 bilhões. E isso é muito positivo, né? Mostra aí uma retomada forte. Diversos setores foram favorecidos, energia elétrica cresceu, alimentos e bebida, comércio, siderurgia e metalurgia não cresceu, mas construção cresceu quase que 1000% a construção, petróleo e gás não cresceu ainda, está sendo ainda afetado pela crise, mas assistência médica e social cresceu, máquinas e indústrias, imobiliárias, locadora de automóveis. Então, são minerais não metálicos, são alguns dos segmentos da indústria brasileira que estão fortes aí na retomada. Isso é bom, isso nos enche de ânimo. Agora a política precisa ajudar. Eu espero que vocês estejam aí também finalizando o seu café. Desejo a todos um ótimo final de tarde, muita saúde, muita paz e até a próxima. Tchau!